Você sabe o que é envelhecência? Envelhecência é o período de transição entre a idade adulta e a velhice. É um processo gradual que começa na idade adulta e é marcado por alterações naturais. É um período pelo qual passamos de forma desapercebida. No período infantil, na adolescência e na fase adulta, existe um acompanhamento muito grande, muita atenção, porque são períodos desafiadores. Existem muitas pesquisas, muito estudo. Isso ajuda muitos pais a conduzir seus filhos nessa jornada. No entanto, a partir da fase adulta, uma transição não menos importante se inicia em nossas vidas, que é a envelhecência. Também é uma fase desafiadora, porque é responsável pela forma como iremos envelhecer, mas que não é vista com a mesma atenção recebida às fases anteriores. Então, nessa fase, é comum repensarmos a vida, avaliarmos nossos hábitos e comportamentos e decidirmos se é hora de mudar alguma coisa em nós. Isso quando não gostamos da forma como estamos vivendo. Porque se está tudo bem, a vida segue, não há o que mudar. Algumas alterações físicas são inevitáveis. Mesmo com todos os procedimentos ofertados, elas se apresentam. O que pode gerar desconforto e uma busca desenfreada pelo rejuvenescimento de algumas pessoas. Pessoas que se angustiam ao sentir que estão caminhando para a velhice, por medo do que os aguarda. Infelizmente, no nosso país, envelhecer significa ser penalizado. Os planos de saúde aumentam abusivamente e as empresas passam a demitir, a aposentar. Tudo isso porque o termo velho na nossa sociedade tem caráter pejorativo, associado à inutilidade. Basta que a gente lembre como é que a gente se expressa diante de algumas situações. Ah, isso já é velho, joga fora, não tem mais utilidade. E isso, às vezes, se aplica também às pessoas, né? Mas é também uma fase de maior segurança, em que muitos medos foram superados, algumas conquistas foram realizadas, principalmente no campo da família, onde os filhos seguem sua trajetória em busca de suas realizações. Já foram acompanhados, agora seguem sozinhos. Mas pode ocorrer também uma certa ansiedade em aproveitar intensamente cada momento. O que antes parecia não ser importante, assume outra conotação. É como se o tempo estivesse encurtando e o receio de que não haja mais tempo cria essa necessidade de aproveitar cada momento como se fosse único. É também uma fase em que as questões de saúde ocupam um lugar importante. A busca por exercícios físicos, alimentação saudável, suplementação, tudo para colocar o corpo em condições de responder satisfatoriamente às alterações naturais da idade. E segundo Flávia Maria de Paula Soares, psicanalista e autora do livro Envelhecência, o trabalho psíquico na velhice, há 3 tipos de velhice. A velhice cronológica, que diz respeito ao corpo e declínio, e que é muito natural no final da vida. Todos nós viveremos essa fase, a não ser que morramos jovens, né? A velhice burocrática, que estabelece o tempo da aposentadoria e das pensões. E lembrando que aqui no Brasil a velhice burocrática começa aos 60 anos. E a velhice social, que é quando a sociedade determina o lugar do velho e ele assim assimila. É quando os ambientes são projetados para pessoas jovens, as programações de lazer e divertimento começando cada vez mais tarde da noite,
Isso dificultando que o idoso tenha acesso, porque muitas vezes ele já tem dificuldade para se deslocar, meios de transporte, ou mesmo a questão das vias públicas mal iluminadas, as calçadas, os ambientes. Então, tem uma série de impedimentos que vai colocando a pessoa idosa à parte. E ela vai se afastando do ambiente. Ela vai assumindo que não tem mais idade para participar de tal ambiente social. E no conceito de Berling, que é citado pela autora, a envelhecência se distingue do envelhecer, porque este é considerado em nossa sociedade como um estágio da vida que é desprezível. Os mais velhos são considerados uma espécie de praga que ataca as contas da Previdência Social, encarece o seguro social e pesa na vida dos mais jovens. Olha que coisa triste, que coisa pesada, né, para o idoso, quando a gente sabe, em verdade, que os velhos deram sua contribuição para a sociedade, contribuíram com seu trabalho e contribuíram também para que tivesse uma velhice sem tantos desconfortos. E diz Berling que na envelhecência, ao contrário, o sujeito se vê na contingência de pensar sua velhice, ou seja, distingui-la do preconceito, do estigma, para que possa ser vivida com o mínimo de dignidade. Eu estou me sentindo em plena envelhecência, apesar de já estar na idade idosa, eu estou vivenciando o período da envelhecência. Eu estou distinguindo os preconceitos, os estigmas que existem em torno da velhice, tentando viver com o mínimo de dignidade. E aí a autora complementa. A envelhecência é o trabalho psíquico na velhice, que vai além do processo de envelhecimento. Um trabalho psíquico necessário para recriar uma experiência que é a de viver melhor. Então, a envelhecência, esse trabalho psíquico na velhice, é quando eu começo a me preparar para esse outro momento que eu vou viver. Uma experiência de viver bem esse momento da minha vida, das nossas vidas. Isso porque a velhice é um fenômeno recente. As pessoas morriam muito jovens. E hoje nós temos uma outra realidade. Então, a gente vai ter que se acostumar com essa nova realidade. Segundo o IBGE, até 1980, a expectativa de vida era de 62,5 anos. Em 2023, subiu para 76,4 anos. E a tendência é continuar subindo essa expectativa de vida. Então, é um ganho da nossa geração. E nós devemos lutar pelas melhorias que tornarão essa fase da vida melhor e mais bem vivida. Portanto, nada de preconceito. Vamos falar sobre esse assunto em nossas rodas de conversas, nas redes sociais. Vamos observar como é que está a preparação do futuro que nos aguarda. Vamos cobrar dos nossos governantes as melhorias que irão possibilitar uma melhor qualidade de vida para todos nós, pois esse assunto nos diz respeito.